texto do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 1 a 24, ele diz o seguinte: Aconteceu que ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: É ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e, tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: Qual de vós, se o filho ou boi cair num poço, não tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai e toma o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Em um mundo como o nosso, cheio de conflitos, miséria, destruição, abandono e falta de esperança, como as pessoas veem a mim e a você, que nos intitulamos discípulos de Jesus? Nos veem como pessoas que, diante das dificuldades e problemas, nos desesperamos? Ou elas podem nos ter como pessoas que podem ter algo a lhes oferecer em momentos assim? É fato que os discípulos de Jesus não têm poder em si mesmos e nem conseguem solucionar todos os problemas do mundo, talvez, quem sabe, alguns. Mas todo discípulo verdadeiro de Jesus conhece o Senhor e Redentor que tem e aprendem com Ele. Aí, em momentos difíceis, olhar para Ele para conseguirem continuar a caminhada. Logo, o discípulo de Jesus, homens e mulheres que foram redimidos por Cristo, devem viver neste mundo como pessoas que sim têm algo a oferecer aos demais. A graça de Deus, independentemente de quem sejam essas pessoas. Jesus nos mostra isso no texto que lemos quando, após curar o hidrópico, ele conta as 2 parábolas para ensinar aos seus ouvintes sobre a graça de Deus. Percebamos que Jesus mais uma vez está compartilhando de uma refeição na casa de um dos principais líderes religiosos. E perceba no texto também que, ao entrar naquela casa, as pessoas estavam observando Jesus. Observando por quê? Jesus se auto-intitulava o Filho de Deus. Isso significava que nos lugares em que Jesus ia e frequentava,
As pessoas aguardavam que algo acontecesse. Afinal, se realmente ele era quem dizia ser, então poderiam esperar que possivelmente alguma coisa extraordinária acontecesse? Talvez. E naquela ocasião algo surpreendente realmente aconteceu de fato. Estava ali aquele homem que sofria de hidropisia, que é uma doença que pode ser derivada de problemas cardíacos ou infecções, e ela causa inchaço e retenção de líquidos, especialmente na área do abdômen. Jesus, ao vê-lo, toca naquele homem e o cura. Era dia de sábado, o dia sagrado para os judeus em que nenhum trabalho poderia ser feito. Jesus então questiona os religiosos presentes se ele poderia ter curado aquele homem naquele dia. O que os deixou sem palavras, afinal aquele homem estava na festa. Possivelmente por ser um homem hidrópico, ele era conhecido de muitas pessoas ali. E nenhuma pessoa próxima a ele conseguira ajudá-lo até então. Então o texto prossegue contando que Jesus agora era quem observava as pessoas que estavam ali. Elas não puderam falar-lhe nada quando ele curou aquele homem e o despediu. Jesus observava agora como as pessoas que foram convidadas para aquele banquete se posicionavam naquela mesa. É o que diz a sequência do texto após a cura. Quem podia e chegava a tempo escolhia sempre os primeiros lugares, ou seja, lugares mais próximos ao anfitrião da ceia. Afinal, quanto mais próximo do anfitrião, mais status a pessoa demonstraria ter. Percebe? Escolher o primeiro lugar não tinha a ver com ser querido pelo anfitrião, nem que a pessoa realmente gostava dele, mas ela estava pensando em si mesma, em como gostaria de aparentar-se aos demais convidados. Jesus, ao observar essa atitude, ele conta então aos convidados uma parábola, para que eles aprendessem a ter uma atitude humilde ao serem convidados para um banquete. E ao anfitrião daquela refeição, Jesus disse que não convidasse as pessoas mais próximas dele, pois ao convidá-las, elas provavelmente retribuiriam da mesma forma ele convidando para suas festas. Mas que era para ele convidar pessoas que não poderiam dar-lhe nada em troca, pois a verdadeira recompensa de uma vida humilde somente Deus é quem pode recompensar. Em todas essas ocasiões relatadas no Evangelho de Lucas, em que Jesus foi convidado para participar de refeições, aprendemos que ele utilizou esse tempo em que ali estava para sempre ensinar sobre o reino de Deus e a graça de Deus. O fato mais importante ali não era a cura daquele homem, afinal, Jesus poderia tê-lo curado em outra ocasião se assim quisesse ter feito. Mas é justamente naquele momento em que fora convidado a estar na festa que isso aconteceu. Podemos perceber que muito mais do que a cura física do hidrópico, era a cura do coração dos convidados e do anfitrião, pois pela atitude deles, eram eles que deveriam aprender sobre Deus para de fato encontrarem o verdadeiro sentido para as suas vidas, que era como um dos convidados falou, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Era isso que de fato importava, estar sentado na mesa com Jesus. A mesa no ministério de Jesus é uma representação da missão. Ele, ao redor da mesa, sempre apresentou a salvação e a graça de Deus. Logo, a mesa precisa ser a representação da missão da igreja. Qual foi a última vez em que eu e você, discípulos de Jesus, convidamos alguém para comer em nossa casa? Alguém que não conhece a graça de Deus, com o objetivo de partilharmos a fé. Afinal, convidar alguém para comer, qualquer um de nós pode fazer. E no final da festa apenas termos comido e bebido juntos. E isso podemos fazer em qualquer lugar. Mas convidar alguém com o intuito de abençoar-lhe com o partilhamento da graça que conhecemos por meio de Cristo. Possivelmente muitos de nós não enxergamos a refeição dessa forma. Apenas sentamos, comemos e vamos embora. Mas deveríamos, todos nós, aproveitarmos das oportunidades em que sentamos a refeição com outras pessoas para falarmos do amor de Deus e da salvação em Jesus. Em um contexto como o nosso, em que o nosso povo brasileiro é festivo, alegre e aberto, isso parece estranho, afinal, porque eu iria a um banquete para falar sobre religião? Não faz sentido. E não faz mesmo. Não tem sentido, pois não estamos aqui nos referindo
a você e eu aproveitarmos esses momentos para falarmos da placa da nossa igreja ou das normas da nossa instituição, que têm a sua importância, mas que não são essenciais à salvação. Estamos falando de apresentarmos às pessoas uma nova realidade de vida, vida de comunhão com Deus por meio de Jesus. Contar-lhes sobre algo que elas jamais podem imaginar que um ser humano, pecador e distante de Deus, pode experimentar, que é ter paz e ser reconciliado com Ele. É disso que se trata o Evangelho, ao redor da mesa, como falou Jesus. É ser convidado para uma festa que, por meios humanos e méritos humanos, eu não seria jamais convidado. Mas fui convidado porque o anfitrião me chamou. E que, de fato, aqueles que não sentam nessa mesa jamais poderão desfrutar de tamanha bênção. Isso não é religião, isso é evangelho, o evangelho da graça. As pessoas têm receio de me convidar para uma refeição porque talvez pensem que eu sou um santarrão, vomitador de regras, ou elas têm prazer em sentar comigo não só para comer, beber, dar risada e ir embora, mas para serem acolhidas e apresentadas à graça de Deus? Jesus, aqui no texto, está praticando justamente isso, acolhendo pecadores, instruindo-os sobre o reino de Deus e mostrando para aquelas pessoas que o que importa, mesmo ilimitados e imperfeitos, é se achegar à sua mesa para comer. O corpo de Cristo, a igreja, os discípulos e discípulas de Jesus, espalhados pela face da terra, precisam aproveitar das oportunidades como Jesus fazia para apresentar a graça de Deus ao mundo. Como fazer isso? Que tal em uma refeição? Um banquete não exige preparação acadêmica, não exige que saibamos os jargões mais atuais sobre a missiologia. Basta colocar a comida na mesa e começar a comer. A comida aproxima as pessoas, é bênção de Deus para aproximá-las. O momento da refeição pode se tornar muito mais do que o simples ato de mastigar, mas um momento especial para que Deus haja de forma reveladora a alguém sobre Ele mesmo. E essa pessoa venha a desfrutar do verdadeiro alimento que sacia e o verdadeiro alimento que todo ser humano necessita, que é o amor de Deus. Porém, Jesus também apresenta, ao final da sua parábola, a triste realidade de quem não participa da sua mesa, o não reconciliar-se com Deus. E isso traz consequências eternas. Logo, ele mostra a urgência de aproveitarmos da mesa para pregarmos sobre o reino de Deus. Percebamos também como Jesus aproveitava das oportunidades em que era convidado a uma refeição. Ele não precisou abrir uma lanchonete para atrair as pessoas. Ele era convidado a estar presente em banquetes. Jesus era convidado não somente porque era um rabino, mas porque era alguém que podia acrescentar algo. É fato, como vemos em outros momentos do ministério de Jesus, que provavelmente muitos líderes religiosos convidavam Jesus pela sua popularidade e queriam que as suas casas ficassem conhecidas e famosas. Mas em todas essas ocasiões, fosse qual fosse o motivo, fato era que Jesus era convidado a estar. E ele, o missionário por excelência, não desperdiçava uma boa refeição com o objetivo de salvar. Afinal, a Bíblia nos diz que ele veio comendo e bebendo. Quando lemos esse texto, a parábola que Jesus conta para aqueles convidados, quem nós pensamos que são os aleijados, os pobres, os coxos e cegos que Jesus se refere na parábola? Se lemos esse texto e pensamos que são os outros, estamos lendo errado, pois estas pessoas somos nós. Um dia fomos convidados para a mesa de Jesus, com nossas imperfeições e limitações, mas fomos convidados. Ali, ele comeu e se alimentou conosco e festejou a nossa presença. Não o convidamos, ele nos convidou. Não tínhamos nem sequer um pedaço de pão para ajudarmos naquele banquete, mas ele já havia preparado a festa toda para os seus convidados. Ao sentarmos naquela mesa, pudemos desfrutar da melhor refeição já comida por nós, a graça de Deus, em que por meio de seu amor por nós, ele nos mostrou quem nós somos sem ele, incapazes de salvar a nós mesmos, miseráveis, perdidos, mas ao sentarmos em sua mesa, nos reconhecemos agora como filhos e filhas amados por um Deus de graça.
Um Deus que deu a si mesmo para nos salvar e nos reconciliar com Ele, a fim de que pudéssemos ter condições de saborear e participar daquele banquete. Fomos encontrados por Ele nas ruas, nos becos, e Ele disse: venham, ainda há lugar. E somente porque Ele nos chamou à sua festa, podemos ir nos alimentar. Éramos pobres, com nada a oferecer pela nossa salvação. Éramos aleijados, incapacitados pelo pecado, cegos, incapazes de enxergar a verdade sobre Jesus, mancos, incapazes de vir a Deus por conta própria. E foram essas pessoas que Ele foi buscar, que Ele foi salvar. Hoje desfrutamos da mesa com Jesus, como povo dele. Podemos e devemos convidar outros para virem sentar à mesa com Jesus. Este deve ser o maior propósito da nossa existência como Igreja de Cristo nesse mundo. Ao contar em sua parábola que muitos rejeitaram o convite para o banquete que aquele homem havia preparado, Jesus está mostrando que, mesmo que a graça de Deus seja ofertada, muitos darão desculpas esfarrapadas para não virem, assim como aquelas pessoas deram, mas que a graça de Deus é justamente para aqueles que não olham para si mesmos como tendo alguma importância ou aparência, mas recebem o convite e, mesmo imperfeitos, vão até lá. Percebamos então como a religião e a graça colidem. Muitos se consideram até mesmo religiosos, talvez por seguirem uma tradição familiar há tanto tempo, há tantos anos, ou porque de fato não querem se render à graça de Deus. Mas naquele banquete Jesus está mostrando que os aleijados podem ser incluídos. O hidrópico jamais poderia participar daquela ceia, pois em suas tradições os religiosos da época não permitiriam que nenhum cego, coxo, pobre, algum doente participasse de seus banquetes para não contaminarem o ambiente e os utensílios. Mas Jesus acaba de tocar em um doente e curá-lo, demonstrando que ali naquele banquete daqueles homens o que reinava era a disputa por uma posição social, havia exclusão dos pobres e de outras pessoas, e não o verdadeiro entendimento sobre como Deus age em sua graça alcançando o perdido. E aquela parábola contada por Jesus era confrontativa às atitudes de todos ali, ou seja, Jesus estava mostrando que de nada adianta estar reunido para comer, se não for para revelar e expressar a graça de Deus. Refeições podem ser representações visuais dos nossos corações. Se o nosso coração está preocupado com posição, honra, status e aprovação, então isso estará refletido em nossa conduta. Pense em como as suas refeições expressam a sua visão sobre a vida. Pense sobre quem são os seus convidados, como eles são servidos, o que você espera alcançar e a disposição da sua casa. Isso expressa a visão que nós temos, inclusive, do reino de Deus. Ou você e eu não estamos nem aí? Gostamos de ser convidados, mas não de convidar. O que fazemos com o momento em que somos convidados a estar em uma refeição? Só gastar tempo e jogar a vida fora? Ou encaramos como oportunidades em que podemos ser influência da graça de Deus na vida de alguém? Como as pessoas veem a minha casa? Como um lugar em que podem descansar, conversar, compartilhar as suas lutas e receber uma oração? Jesus nos ensina a arrumar as cadeiras para os convidados, como o anfitrião da sua parábola fez, pois assim Ele mesmo já fez por nós.